Falando agora sobre política, Lívia Pessoa, boa noite. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar na sua companhia e de quem está em casa. E nesta nossa editoria, o assunto do dia foi a prisão da vereadora Tatiana Medeiros, com muitas repercussões no cenário político, né? Isso, Aline, tomou todos de surpresa, não necessariamente pelo fato, mas pela celeridade que ocorreu. O inquérito ele já estava acontecendo, a investigação com pessoas envolvidas a ela, como o namorado, que agora está preso em Minas Gerais, também já acontecia, mas hoje pela manhã foi culminada toda a ação com a Polícia Federal e que, após ser notificada judicialmente e sob a prisão, foi levada para a sede da Polícia Federal e a gente tem mais detalhado esse assunto. Esta é a íntegra da decisão do juiz eleitoral Luiz Henrique Moreira Rego, que resultou na operação da Polícia Federal que prendeu a vereadora Tatiana Medeiros, do PSB. O mandado cita etapas de investigação policial e do Ministério Público Eleitoral que apontam crimes eleitorais cometidos na campanha da vereadora Tatiana Medeiros em Teresina, no ano passado. Recursos do crime organizado na campanha da parlamentar, agiotagem, operações ilegais. O juiz determinou afastamento da vereadora Tatiana Teixeira Medeiros do exercício do cargo público na Câmara Municipal de Teresina, afastamento da assessora Emanuele Pinho de Melo das funções exercidas na Câmara Municipal de Teresina, afastamento de Estênio Ferreira Santos das funções exercidas na Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e da Assembleia Legislativa, bem como proibição de acesso às dependências a fim de impedir a continuidade do crime de agiotagem. Suspensão imediata das atividades da ONG Instituto Vamos Juntos, bem como a suspensão de recebimento de recursos públicos. Decretação da prisão preventiva de Tatiana Teixeira Medeiros e de Elandilson Cardoso Passos, com fulcro no artigo 312 e 313 do Código Penal. Decretação da indisponibilidade e bloqueio imediato de ativos financeiros de Elandilson Cardoso Passos, via Bacenjude, em todas as contas bancárias e aplicações financeiras em nome do investigado e da sua empresa, AC Passos Limitada, no valor mínimo de R$1 milhão. Apreensão e indisponibilidade de veículo Toyota Cross XRE 2.0, ano 2022, modelo 2023, avaliado em R$141 mil, em nome de Tatiana, através do sistema Renajude. Busca e apreensão na residência de Júlio César Barroso da Silva e residência de José Augusto Soares Moura Júnior. Compartilhamento de elementos informativos produzidos no âmbito desta medida cautelar com a Receita Federal, Tribunal de Contas do Estado, Câmara Municipal de Teresina para as providências administrativas, no âmbito de suas competências. Compartilhamento de provas eventualmente produzidas, com cumprimento da medida com outras unidades da Polícia Federal ou das polícias estaduais. E, finalmente, o afastamento de sigilo de estação rádio base. E nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, será realizada audiência de custódia, convocada e presidida pelo juiz eleitoral Luiz Henrique Moreira Rego. Agora, na Justiça Eleitoral, a etapa do inquérito pode comprometer de forma decisiva o mandato da vereadora Tatiana Medeiros. Na Câmara Municipal de Teresina, o procurador-geral Pedro Ricardo Couto confirmou notificação oficial e anunciou cumprimento das medidas cautelares determinadas pelo juiz eleitoral. Vamos cumpri-la de imediato para que exatamente possamos esperar os desdobramentos tanto do Poder Judiciário aqui e do Ministério Público Federal, que é o autor dessa devida questão. A direção municipal do PSB de Teresina, partido ao qual a vereadora é filiada, emitiu nota sobre o caso. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, em relação à prisão da vereadora Tatiana Medeiros, informa que está acompanhando a situação com a máxima atenção.
tomamos conhecimento da operação simultaneamente à imprensa e, até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo do inquérito policial. No trecho final da nota, reiteramos também o compromisso do PSB com a cidade de Teresina, com a transparência e com o devido processo legal. E seguiremos atentos ao andamento deste caso para adotar as medidas cabíveis, conforme já fizemos em relação ao afastamento da vereadora da direção municipal do partido no dia 20 de março de 2025. Assina a nota o Diretório Municipal do PSB Teresina. São os primeiros desdobramentos após a prisão da vereadora, os desdobramentos políticos que continuam no dia de amanhã. Amanhã ainda haverá audiência de custódia, onde ela vai participar, né? Isso, Aline, amanhã será a audiência em que a vereadora irá prestar os seus esclarecimentos em referência à prisão, ao momento da prisão, como acontece em todo caso. E antes disso, a audiência deve ser por volta das 9 horas da manhã e uma coletiva de imprensa concedida pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, para a imprensa vai ocorrer um pouco antes, às 8h30, para trazer ali todas as ponderações, até porque, por mais que seja uma investigação em nível federal, ainda assim é muito construída por aspectos eleitorais da eleição do ano passado. Então, tem a questão da possibilidade de ter havido uma compra de votos, a compra do sufrágio, ou o financiamento ilegal dessa campanha por meio de organizações criminosas. Então, tudo isso também vai ser levado em consideração e é importante ter esse posicionamento de um dos poderes, do Tribunal Regional Eleitoral, que faz toda essa movimentação, não somente fiscalizatória, mas também de punição, caso ocorra, de fato, algum crime eleitoral. Então, esse acompanhamento é necessário e se faz valer esse tipo de atitude, esse tipo de fornecimento de informação para a população. Em relação ao mandato da vereadora, ela fica afastada durante 60 dias, ainda não é expulsão, não é perda de mandato, são 60 dias, existe uma vacância, nem o suplente pode, nesse momento, tomar essa vaga, tomar posse dessa vaga, né? Por enquanto é isso. Isso, Aline, não existe essa alternância nesse momento, até porque essa licença seria como uma licença dada para um parlamentar. Então, existe esse lastro de 60 dias, tanto é que o gabinete da vereadora vai continuar funcionando com os funcionários que fazem parte da equipe técnica dela, mas a presença dela na casa que não vai ser liberada até o prazo de 60 dias, caso não seja revogada pelo procurador do município ou pelo representante da Câmara Municipal de Teresina. Leônidas Júnior. Isso, é o suplente do PSB. É o primeiro suplente do partido, o primeiro suplente da vereadora Tatiana Medeiros. A vaga é do partido. Isso. Existe duas vertentes que podem ser tomadas. Ao que tudo indica, pelo que eu pude conversar com algumas fontes do meio judiciário, do meio jurídico, existe sim uma grande possibilidade de ser Leônidas Júnior, dado a condição que o partido conseguiu. Ele conseguiu mais de 27 mil votos, então, mesmo com a anulação dos números dos votos da vereadora Tatiana Medeiros, o partido ele teve suficiência e teve legenda para conseguir angariar essa vaga na Câmara Municipal. No entanto, ainda assim existe um cálculo que deve ser feito com todos os parlamentares e foi questionado, inclusive, uma possibilidade de ser até o nome do suplente de vereador e atualmente superintendente da SAAD, da SDU, Alan Brandão, que é do PRD, mas ainda não há nenhuma confirmação de nenhum dos nomes. E também, dadas as circunstâncias, o mandato continua sendo da vereadora. Vamos aguardar, então, os próximos passos. Olha, hoje, Lívia, você acompanhou aí o lançamento de uma nova plataforma, uma plataforma de vendas chamada Made in Piauí. Lançamento que foi realizado pelo governo do estado hoje e é uma iniciativa voltada à valorização da produção local. Essa plataforma conecta empresas e artesãos piauienses a consumidores de diversas regiões do Brasil e do mundo. A partir de agora, artesãos e produtores culturais do Piauí têm um espaço exclusivo para vender seus produtos online. A plataforma Made in Piauí, lançada pelo governo do estado, entra no ar com o objetivo de dar mais visibilidade ao que é produzido no estado.
Olha, nós temos muitos produtos que já são bastante conhecidos. Nós temos a nossa cajuína, a nossa cerâmica da Serra da Capivara, a nossa opala, a nossa arte santeira, e tem várias que estão um pouco conhecidas ainda. Então essa plataforma vai potencializar tanto que as que já são conhecidas adquiram novos mercados e, portanto, consigam vender mais e aumentar a renda desses produtores, desse artesanato, dessa gastronomia, dessa moda, e também novas descobertas de novos produtos que ali estão escondidos em alguns municípios do interior do estado e agora vão ter visibilidade com a plataforma Made in Piauí. O Marketplace já está funcionando no site www.madeimpiauí.com.br e tem uma das menores taxas de administração do mercado, apenas 15%. E as entregas são feitas pelos Correios, garantindo que os produtos cheguem a consumidores de diversas partes do Brasil e até do mundo. A possibilidade da gente levar o nosso artesanato para fora do Brasil, né, e levar para outros países aí, também valorizando aqui a nossa cultura e principalmente os artesãos. A plataforma tem o objetivo de expandir e facilitar a venda dos produtos piauienses. E além do site, também foi lançado o selo Origem Made in Piauí, que traz a certificação não só da qualidade, mas a produção no estado piauiense. Programa Made in Piauí, que a gente já tem peças mandadas para vários lugares, para Portugal, para onde a gente não imaginava que não sairia de Pedro II. O máximo que a gente imaginava era atingir aqui em Teresina, mas através disso a gente já viaja para vários eventos, como já foi para Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo. Então esse é um trabalho que eles vêm fazendo para proporcionar ao artesão. Com essa iniciativa, o governo do estado espera fortalecer a identidade cultural do Piauí e impulsionar a economia criativa, conectando os talentos e os novos mercados. E olha que a gente tem de potencial para ser explorado, vendido, para retornar em forma de lucros e reconhecimento para o nosso Piauí, não está no script. Sou altamente parcial nesse quesito, Aline. Sou muito babona da nossa cultura. Piauí é altamente capacitado de uma forma artística, não somente na arte santeira, mas também no artesanato, nos macramês e nas rendas que são do litoral. Então, nós temos um potencial muito grande que deve ser valorizado e toda política pública em torno disso é muito importante. Bom, o governador Rafael Fontelli estava lá nesse evento, foi ele que fez o lançamento, mas foi abordado também com ele política internacional. E o Rafael Fontelli comentou sobre a reciprocidade tarifária em relação aos Estados Unidos. A gente volta já já para comentar, vamos ouvi-lo. Vai prevalecer aí a diplomacia e, claro, a reciprocidade. Eventualmente se configurando, né, um prejuízo à produção nacional, obviamente que o Estado brasileiro, e aí é governo federal, Congresso Nacional, Judiciário, vai ter que tomar as medidas para não haver uma concorrência desleal ou um prejuízo à economia brasileira. Então, acho que ainda teremos muitos debates para poder o governo definir a sua posição. No caso do Piauí, a relação é mais com a China, do ponto de vista da exportação, mas não deixa de afetar. Tudo que acontece nos Estados Unidos, por ser a maior economia do mundo, afeta os mercados globais. Então nós estamos muito atentos, o governo federal também está muito atento, mas não tomar nenhuma atitude de maneira assodada, até porque a gente já viu nesses poucos meses de administração do atual presidente americano, muitas idas e vindas. Ele mesmo tem sofrido muitas críticas internamente lá nos Estados Unidos. Então nós temos que ter muita cautela, muita prudência. Essa tem sido a postura do ministro Haddad, do ministro Alckmin, que são pastas diretamente envolvidas na questão. Estão pegando como gancho exatamente essa provocação do governador Rafael Fontelli, em que ele fala que o presidente norte-americano Donald Trump tem muitas idas e vindas em relação a decisões, é exatamente por conta dessas ameaças de tarifaço a produtos brasileiros e de tantos outros países. Mesmo sendo apenas uma ameaça, não se sabe se ele vai concretizar, como já voltou de algumas decisões, já retomou essa decisão, voltou atrás de decisões muitas vezes, mas não dá para acreditar, né? Por isso o Brasil precisa se preparar. A inflamação do discurso do presidente Donald Trump, Aline, ele tem uma tendência, é uma marca do governo dele, tanto é que o eleitor norte-americano
ponderou muito isso na hora de escolhê-lo como presidente do país. No entanto, esse tipo de escalada de discurso é muito representado pela ideia de vou falar o que vai acontecer para conseguir pelo menos o meio termo. É mirar na lua e acertar uma estrela. É basicamente isso. A lista tarifária que ele apresentou não é somente com o Brasil, é com todos os países, uns mais, outros menos. E o Brasil, inclusive, foi um dos que foi menos taxado nessa discussão, porque é um aliado comercial muito grande dele. Ainda assim, foi um prejuízo e está sendo um prejuízo porque a Bolsa norte-americana amanheceu altamente desestabilizada, até porque ele tem relações comerciais, inclusive na ala de vestuário, muito, muito forte na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, perdão. Então, existe sim uma grande capacidade que pode ser prejudicada devido a essas mudanças tarifárias. E o Congresso, ele aprovou a lei da reciprocidade comercial ontem, já no final da tarde, então fez essa relação que permite o governo retaliar países que impõem barreiras contra exportações brasileiras. E também, óbvio, fazendo referência às medidas anunciadas pelos Estados Unidos. Nós temos os detalhes sobre isso agora para ilustrar para a população por meio de uma Vamos mostrar então esse material aqui para a gente tentar entender um pouco sobre essas medidas do presidente Donald Trump que também podem afetar o Brasil, as tarifas. O tarifaço, já apelidado aí pelo mundo inteiro. Isso, Aline. Inicialmente foi trazido para o Senado e logo em seguida, ontem, a Câmara aprovou. Autoriza o Brasil a retalhar barreiras comerciais, que foi exatamente o que aconteceu em relação aos Estados Unidos antes de ontem. E agora, seguindo a regra, o texto ele vai para o veto presidencial, a sanção presidencial, ou seja, em que o presidente Lula, o Planalto, diz sim ou não para esse projeto de lei. Na prática, seria a reação do país para não ficar inerte a essa situação, só aguardando e esperando o que vem por aí também. Perdendo nessa troca comercial, né? Com certeza, Aline. É uma reação política, econômica e também de um nacionalismo necessário no mercado internacional. Por quê? Porque por mais que o Brasil ele tenha um perfil muito diplomático e ele tenha essa capacidade de conversar muito bem com os países, como um repertório histórico, inclusive, ainda assim é importante ter uma austeridade nacional, principalmente referente ao meio produtivo. Por quê? Porque essas tarifas vão prejudicar diretamente o setor agropecuário, que é uma das principais áreas em que o Brasil dispõe, na verdade, da sua boa relação comercial com os demais países, inclusive econômicas. Então, essas medidas, elas precisam, inclusive, também para favorecer, para poder agraciar, de certa forma, esse relacionamento com a bancada do agro, que foi um dos imponentes, né, em relação a esse projeto de lei. Tem outras medidas, vamos conferir aqui. E essa medida, Aline, ela permite que tarifas adicionais e a suspensão de concessões comerciais sejam avaliadas e sejam dispostas de forma mais contundente, de forma mais incisiva, dura mesmo. E essa aprovação ela ocorreu como resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos, como nós trouxemos. E é interessante perceber que na Câmara, depois de vir do Senado, na realidade, o PL tentou obstruir essa votação. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exato. Ele tentou ali fazer uma volta desse texto, tentou trazer algumas mudanças, alterações na pauta para poder não ser tão incisivo, até porque o presidente norte-americano Donald Trump e a estrutura política norte-americana como um todo, ela está sendo uma boia de salva-vidas para a ala bolsonarista, para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos a pedido de um asilo político. Então, qualquer tipo de crítica muito incisiva, muito dura em relação a isso, poderia trazer até um certo prejuízo político para eles. Então, foi uma postura um pouco mais maleável, mas que também não foi tão favorável, porque o setor produtivo, o setor industrial brasileiro é um dos principais prejudicados, que é uma base eleitoral muito grande. Então, realmente, foi um discurso muito comedido, tentando evitar qualquer desconforto com ambos os lados. Mas aos 45 do segundo tempo, o partido acabou aderindo a essa proposta, porque, na verdade, é de interesse para o país inteiro, inclusive para essa ala, né? Exatamente, Aline. Olha, a gente agora vai continuar aqui falando de algumas repercussões de ontem, que nós trouxemos aqui, aquela fala do deputado Bessá.
em relação aos faltosos da Assembleia Legislativa. Hoje o deputado estadual Fábio Novo comentou sobre essa polêmica dos deputados faltosos na Alep e afirma que deve ser apurado dentro da casa esse tipo de assunto. Olha, precisa primeiro apurar se as faltas não foram justificadas, né? Nós temos, obviamente, de segunda a quinta-feira, a possibilidade de participar das reuniões. Na gestão do presidente Franzé, inclusive, se implantou a participação também remota. Por exemplo, dias de segundas e quintas-feiras você pode participar remotamente. Cada parlamentar precisa fazer a sua organização. Eu sempre costumo dizer também que o deputado ele trabalha muito, não é só a presença no plenário, no horário da votação. Você mesmo que acompanha lá sabe que mais cedo muitos deputados, por exemplo, participam das comissões, que é onde realmente nós fazemos a apreciação dos projetos. Então, primeiro precisa apurar como se deram essas faltas, se elas foram justificadas. Às vezes o deputado está fora da Assembleia, mas está em atividade parlamentar, acompanhando algum pleito de um município numa secretaria, às vezes tem viagens para Brasília. Agora, cada caso é um caso que precisa ser visto. Cada caso é um caso, precisa ser visto. A gente ontem lembrou que alguns deputados, a reclamação durante aquela fala do deputado Bessar, também já tinha sido posta pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa em relação a deputados que faltam muito e não justificam. Exato. Esse é o problema na visão deles. Exato, Aline. E que a gente pode até fazer uma relação em torno dos partidos. Ontem o deputado Bessar, ele é do partido do Progressistas, então ele fez essa crítica aos deputados sem citar nomes, e agora o deputado Fábio Novo, que é do Partido dos Trabalhadores, fala em tom geral também. Então não existe muito, nesse momento e nesse caso, uma definição de cunho partidário, de cunho ideológico. É uma crítica realmente à postura parlamentar de cada um dos deputados e principalmente aqueles que não estão tendo tanta assiduidade dentro do parlamento, dentro do legislativo estadual, que é importante, né, Aline, ter essa discussão aberta, ter essa busca por mais espaço. Inclusive a Assembleia ela tem expandido o seu sinal para poder chegar em mais cidades com a transmissão das sessões, então é necessário ter esse tipo de participação. Lívia Pessoa, muito obrigada por hoje e por todos os dias. A gente se vê amanhã. Eu que agradeço, Aline. Até amanhã.